aqui uma reflexão rápida. Vamos falar sobre o depois, porque existe o antes, o agora e o depois. Muitas pessoas às vezes são escravas do antes, outros só vivem o agora e outros pensam no depois. Você vai ver que a Bíblia diz assim, depois da morte era o que as pessoas deveriam mais pensar na vida. Depois da morte, o que é que segue? Segue-se o juízo. Ou seja, nós somos um ser humano que temos uma tríplice natureza. Nós somos corpo, espírito e alma. O nosso corpo tem 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Só entra no corpo por esses 5 sentidos. Tudo que entra no seu corpo só é por esses 5 sentidos. O nosso espírito também, que está na nossa mente, também tem 5 sentidos. É memória, imaginação, afeto, razão e consciência. Também só entra no seu espírito por esses 5 sentidos. São as 5 portas, podemos chamar de 5 janelas. Mas a alma, que é o principal, nela só entra fé ou entra dúvida. Essas duas coisas. Quando a alma tem fé, ela crê em toda palavra. E Jesus disse assim, tudo é possível ao que crê. Jesus disse assim, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois o justo vive da fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso que a pessoa chegou assim para mim e disse assim, Gutenberg, não tem condições de uma pessoa sobreviver no ventre de um peixe. Jonas foi engolido por um peixe. Eu disse, foi. Mas como é que vive? Eu disse, como vive eu não sei, mas só que eu creio que ele sobreviveu lá. Porque isso é pela fé. Se a Bíblia dissesse que Jonas foi engolido por uma piaba, eu acreditava. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e eu tenho que crer na Bíblia pela fé. Eu não posso explicar. Tem coisas que eu não posso explicar. Mas uma coisa é certa, a Bíblia tem resposta para tudo. Tudo que você pensar nesse mundo, e qualquer pergunta que você me fizer, relacionado ao que está acontecendo neste mundo, eu te mostro na Bíblia, que a Bíblia já falou sobre isto, há quase 2000 anos atrás a Bíblia já falava sobre isso. Que mente é esta que consegue ver o futuro? Só a mente de Deus. Não é verdade? Só a mente de Deus é capaz de ver o futuro, aquilo que iria acontecer há 2000 anos depois, 3000 anos depois, e assim segue. Só Deus consegue ver o fim desde o princípio. Então todas as coisas que a gente vê neste mundo acontecendo hoje, se você me pergunta, eu te mostro a Bíblia respondendo. Amém? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Eu sou assim, eu gosto de contar histórias. E a história é ilustrativa, porque a Bíblia foi escrita em tipos, símbolos, parábolas e metáforas. E a melhor forma de você aprender é por uma parábola, por uma história. Porque uma parábola vai mostrar uma verdade ilustrativa, mediante a utilização de imagens e fatos da vida real, vai te mostrar coisas
belíssimas e maravilhosas. Jesus ensinava por parábolas, porque é mais fácil de compreender. Então havia um homem de negócios que estava passando férias em uma cidadezinha do interior. E aí ele estava lá no hotel e recebeu um telefonema. Aquele era um homem de negócios, de grandes negócios. Recebeu um telefonema. E aquele telefonema deixou ele estressado, deixou ele agitado. Ele disse: bom, eu vou sair um pouco, caminhar pela praia, para ver se eu relaxo mais um pouco a minha mente. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele observou um pescador voltando do mar, com um pequeno barco e uma boa quantidade de peixes que ele havia pescado. Então o homem de negócios se aproximou do pescador e ficou fascinado com a beleza dos peixes e parabenizou aquele pescador. E perguntou: quanto tempo você leva para pescar esses peixes? Ele disse: bom, eu levo pouco tempo, em torno de 1 hora, 2 horas. Então aquele homem de negócios disse assim: por que você não ficou mais tempo e pegou mais peixes? O homem de negócios disse: por que você não ficou mais e pegou mais peixes? Ele disse: não, eu peguei o suficiente para mim e para a minha família, até mesmo para dar um pouco para os meus amigos. Mas o que você faz com o restante do dia? Aquele homem de negócios perguntou. Ele disse: bom, eu relaxo, eu brinco com os meus filhos, tiro uma soneca à noitinha, caminho com minha esposa um pouquinho na praia à noite e toco um pouquinho de violão com os meus amigos. Minha vida é boa. Aí aquele homem de negócios chegou e disse assim: mas eu vou te aconselhar a fazer muito mais agora e você vai conseguir muitas coisas. Sabe o que você deve fazer? Você deve passar mais tempo pescando peixes, e aí você pega muito mais peixes, tira aquilo que você consome, o restante você vende, ganha um bom dinheiro. Aí você vai e compra um barco grande, um barco maior, emprega algumas pessoas, começa a pescar mais alguns peixes, aí você compra mais outros barcos, e aí começa a empregar mais pessoas. Daqui a pouco você monta uma empresa e você vai começar a ficar cheio de dinheiro. Aí o homem disse: e depois? Aí ele disse: e depois? Depois você vai fazer o seguinte: você vai começar a fazer a distribuição para fora da cidade. Você vai empregar mais gente no mundo para te ajudar e expandir o teu negócio. Ele disse: e depois? Aí ele disse: e depois? Depois você vai fazer o seguinte: você vai ter uma grande recompensa. Você vai agora vender para fora, você vai exportar para fora, você vai começar a ficar rico. O homem disse: e depois? Aí ele disse: depois, aí é que é o principal. Depois que você ficar rico, milionário, você vende as suas ações da empresa, volta para um local no exterior, e ali você fica, começa a pescar uns peixinhos, vai andar com sua mulher, vai brincar com seus filhos. Ele disse: quer dizer que eu vou dar esse arrudeio todinho, quando eu já estou fazendo isso agora? Quer dizer que eu vou correr o mundo todo, eu vou correr para lá, vou correr para cá, vou em busca disso, daquilo, para depois eu voltar acabado com mais de 60 anos, 70 anos, e voltar para cá, e depois eu vou brincar com meus filhos, andar na praia com minha esposa, tocar viola com meus amigos, depois desse arrudeio todinho, quando eu já estou fazendo isso agora? O problema dos seres humanos é que assim, eles pensam nas coisas, eles vão atrás de muitas coisas que não necessita para ser feliz. Quando a felicidade está no simples. No simples.
Mas o que o ser humano deveria fazer primeiro, para que o depois para ele fosse ótimo? A primeira coisa que o ser humano devia fazer era colocar Cristo em seu coração. Aí o depois vai ser bom. Aí o depois vai ser maravilhoso. Porque Cristo vai tomar a liderança, Cristo vai controlar a vida daquela pessoa, Cristo vai dar a direção àquela pessoa, e aí o depois vai ser ótimo. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vocês estão entendendo? Então eu quero primeiramente Cristo, porque depois da morte segue-se o juízo. Se eu partir daqui com Cristo, eu estou garantido. Minha alma está garantida. Porque eu sei que nosso corpo vai voltar para o pó da terra. Todo corpo vai apodrecer. Mas lá dentro do ser humano tem algo valioso, chamado alma. E Jesus disse: de que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Não adianta nada. Por mais que eu tenha tudo nesta terra, por mais que eu consiga tudo, mas se eu perder a minha alma, então não valeu de nada. Não valeu de nada. Então o que o ser humano deve fazer para que o depois seja bom? Salvar a sua alma. A primeira coisa a ser feita é salvar a sua alma, porque a alma é o principal. Vamos pegar aqui a vida de Jó. Jó teve o antes, o agora e o depois. Você vai ver que Jó diz assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ainda que os vermes comam a minha carne, depois disto eu verei a Deus. Depois disto eu verei a Deus. O antes da vida de Jó era um homem rico, um homem tranquilo, uma vida ótima. Era o maior homem que tinha na terra. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se apartava do mal. Era um homem rico. Satanás foi lá e tocou em Jó. O agora de Jó era um homem pobre, sem nada, sem filhos, sem amigo e cheio de chagas mortais, de cânceres malignos, câncer maligno, tumores malignos. E ali ele ficou. O antes era maravilhoso, o agora estava difícil, mas e o depois? O que era que ele queria? Ele queria ver a Deus. Amém? Ele queria ver a Deus. Ele disse: ainda que os vermes da terra comam minha carne, mas eu verei a Deus. Se essa for minha única convicção na terra, de um dia eu poder ver Deus, esta é a coisa mais maravilhosa que existe. Esta é a convicção que todo ser humano deveria buscar. Porque às vezes o antes, o passado da gente, às vezes aconteceu coisas ruins. O agora pode acontecer coisas ruins também. E o depois, como será? Tem pessoas que vivem escravizadas pelo passado. Aconteceu coisas ruins no passado, na vida deles,
Então eles se tornam escravos daquilo. O passado não pode fazer de ninguém escravo. O passado tem que ser uma lição de vida para você. Se toda pessoa pensasse assim, o passado deve ser só um aprendizado. Mas tem pessoas que vivem escravas do passado, quando o passado deveria ser somente um aprendizado daquilo que passou, e agora ele melhorar, no agora, no aqui e agora, ele andar melhor, para que o depois seja mais maravilhoso ainda. É desta forma. Eu quero uma vida para que o depois da morte, seja a melhor coisa para mim. O meu passado já foi esquecido. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração os pecados da ignorância. Tudo aquilo que eu cometi de errado no passado, quando eu pedi perdão a Deus, aquilo foi aniquilado da minha vida. É como a gota de tinta quando cai no cloro. Se você pegar uma gota de tinta preta e você pegar o cloro em casa, botar num copo de vidro e pegar uma gota de tinta preta e derramar naquele cloro, você nunca mais encontra aquela tinta, porque ela desaparece. Tente fazer esse experimento em casa. Ela desaparece, você nunca mais vai encontrar. O que Jesus veio fazer lá no Calvário foi isto. Lá no Calvário ele veio pagar a dívida do pecado. E quando o ser humano pede perdão a Deus de todos os seus erros, de todas as suas falhas, é como o seu pecado é lançado no sangue de Cristo e desaparece, nunca mais será visto. É como a gota de tinta quando cai no cloro. Desaparece. Os meus pecados lançados no sangue de Cristo desaparecem. Por isso, quando você ouvir assim, fulano fez isso, fez aquilo, e agora diz que é uma pessoa salva. Se ele realmente se arrependeu, entregou sua vida a Cristo, os pecados do passado, da ignorância, foram aniquilados. Tudo que ele fez de errado foi aniquilado. Porque o que Deus olha no ser humano é o presente, é o agora. Deus não olha o passado. Deus olha o presente. Se eu peço perdão do meu passado é aniquilado. E Deus olha para mim a partir de agora, para que o depois seja maravilhoso. Depois da morte, o que as pessoas deveriam pensar? Depois da morte, o que será? Porque as pessoas se preparam para viver, mas não se preparam para morrer. Vocês estão entendendo? As pessoas se preparam para viver, mas não se preparam para morrer. Mas a nossa vida aqui é só uma passagem. E a gente deve se preparar para o depois da morte. É a maior preparação que o ser humano faz. É depois da morte. Essa deve ser a primeira preparação do ser humano. Se preparar para isto. Depois da morte. Vocês estão entendendo? Amém? Então é isso. Mas eu estou dizendo isso aqui, não significa dizer que eu estou dizendo que a pessoa não deve estudar, não deve fazer isso, não deve trabalhar, nada disso.
o que a pessoa tem que ter prioridade primeiramente é Cristo em sua vida. Primeiro Cristo, o restante para mim vai ser acrescentado. Primeiro Cristo, as outras coisas virão para mim. Primeiro Cristo, para me dar a direção de tudo, e o restante vai se sair bem. Vocês estão entendendo? Então, é essa prioridade que a pessoa tem que ter na vida. Primeiramente Cristo. E depois as outras coisas virão. Pode ter certeza que as outras coisas virão e virão bem. Porque a gente está vendo um mundo desse jeito. Porque as pessoas não colocam Cristo. Não colocam Cristo em nada na sua vida. Não chama Cristo para tomar parte de sua vida. Não chama Cristo para tomar as decisões de sua vida. Por isso nós estamos vendo um mundo desta forma. Cristo, prioridade completa. Primeiro. Em tudo Cristo deve ser a prioridade. Porque de uma coisa eu tenho certeza e você tem certeza também. É a única coisa que nós temos certeza nesta terra. É que vamos morrer. Mas depois da morte, vem o quê? O juízo, a prestação de conta. Todo ser humano terá que ter um encontro com Deus. Se ele não tiver um encontro aqui na terra, para mudar sua vida, ele vai se encontrar com Deus um dia. E eu quero o encontro com Ele aqui na terra, para ter uma mudança de vida, fará com que depois da morte, você esteja salvo. Mas, se não houver um encontro aqui, depois da morte, juízo. Juízo. Quando a gente vai nascer, toda pessoa quando ele vai nascer, esse corpo que eu tenho aqui, você tem, foi gerado pelo meu pai e minha mãe. Mas no dia que você vai nascer, Deus vem com a alma e insufla ela em você. Aí você chora, Pronto, você nasceu, você veio ao mundo, porque Ele colocou em você a vida. No dia que você morrer, Ele vai requerer aquilo que Ele entregou para você no dia que você nasceu. Vocês estão entendendo? Ele vai atrás daquilo que Ele deu no dia do seu nascimento. Aí às vezes para uns Ele dá uma vida de 60, de 70, de 80, para outros 20, para outros 30, não sei, eu já tenho 42, não sei quanto tempo mais. Mas, só um exemplo, se eu partisse hoje, quando minha alma saísse do meu corpo, eu iria me encontrar com Deus, e Deus iria perguntar o que eu fiz com o que Ele me deu, a alma. Depois da morte, segue-se o juiz, eu vou me encontrar com Ele. Se isso que Ele me deu, chamado alma, eu entreguei para Ele aqui na terra, e vivi para Ele, então Ele vai dizer, venha a mim bendito do meu Pai para o reino que está preparado para você. Mas do contrário, se isso não aconteceu, então a pessoa vai para a perdição.
todas as pessoas têm essa vida dada, esta alma que Deus deu no dia do nascimento, e Ele vai requerer isso de volta na morte. Amém? Ele vai requerer isso de volta. Então por isso que a Bíblia diz, depois da morte, segue-se o juízo. E ao homem está ordenado morrer somente uma vez. Não existe esse negócio de reencarnação, reencarnar de novo, para poder morrer de novo e reencarnar de novo. Não, ao homem está ordenado morrer somente uma vez. Depois disso vem o juízo, a prestação de conta. Isto é o que a Bíblia ensina. E nós cremos nisto. Amém? Então a gente deve equilibrar o antes, o agora e o depois. Estão entendendo? Não seja escravo do antes, não faça com que os seus erros atrapalhem sua vida hoje. Coloque Cristo hoje em sua vida, que o depois será a coisa mais maravilhosa que existe. Vida eterna. Viver eternamente. Viver eternamente sem uma dor, sem um pranto, sem chorar, sem sentir fadiga, sem ter que se acordar cedo, nada disto. Realmente será uma vida. Por isso que o verdadeiro cristão almeja por esta outra vida, porque a daqui é passageira. Então almejamos aquela nova vida, onde não haverá nada do que existe aqui. Como? O que eu sinto neste corpo, eu não vou sentir naquele novo corpo que Deus vai me dar. E vai dar àqueles que serão salvos. Então eu quero viver o agora para Cristo, para que o depois seja a coisa mais maravilhosa para mim. E Cristo veio fazer isto lá no Calvário. Ele veio pagar o preço da dívida, pagar a dívida do pecado. Eu nasci e vim ao mundo como um pecador. Mas quem tira os meus pecados? Cristo. Se eu aceitar o que Ele fez por mim lá no Calvário, Ele tomou o meu lugar e tomou o seu lugar. Porque aquilo estava destinado para nós, a morte. Mas Cristo tomou a morte no meu lugar e no seu, para poder nos dar vida eterna. Vocês estão entendendo? Ele cumpriu toda a lei para nos resgatar. Para nos resgatar. Pronto, eu acho que eu já contei essa história, mas eu vou terminar com ela. Como é que se harmoniza a lei com a graça e o amor com a justiça? Porque Deus é amor e também Ele é justiça. Porque as pessoas chegam e dizem assim: ah, Gutenberg, Deus é amor, Deus não vai condenar ninguém. Mas Ele é justiça também. Ele ama, mas Ele é justo. E Deus não tem o culpado por inocente. Em um reinado havia um rei, que ele era muito bom para o seu povo. Pense, uma pessoa ótima. E ele amava seu povo, e seu povo vivia bem. E ele, naquele reinado não havia roubo, não havia assassinato, não havia
brigas, nada disso. Até que um dia começou a haver alguns furtos naquele reinado. E aí trouxeram para o rei: rei, está havendo furtos aqui. Então ele baixou um decreto e disse: não façam isto. Quem estiver fazendo isto, pare, por favor, não faça isto. Porque se for encontrado fazendo isto, vai sofrer 10 chibatadas. E os furtos continuaram acontecendo. Ele baixou outro decreto e dizendo: não faça isto. Porque quem for encontrado fazendo isto vai sofrer 20 chibatadas em praça pública. E aí continuou acontecendo os furtos, continuou acontecendo. E ele disse, baixou outro decreto, uma lágrima no rosto, e disse: não façam isto. Quem estiver fazendo isto vai sofrer a sanção de 40 chibatadas em praça pública. Até que descobriram quem era a pessoa que estava praticando os furtos. Como se não bastasse, era a mãe do rei que estava praticando os furtos. A velhinha estava sofrendo de uma doença que estava levando ela a furtar as coisas sem saber que estava fazendo aquilo. Fazia, mas depois não sabia que estava fazendo aquilo. Mas ele tinha baixado o decreto: quem fosse encontrado sofreria 40 chibatadas em praça pública. E agora? Como harmonizar a lei que ele colocou, o decreto que ele baixou, com o amor que ele tinha pela sua mãe? E agora, como fazer isto? Mas ele tinha que cumprir. Porque se ele não cumprisse, o povo iria se revoltar contra ele e dizer que ele era um rei que não tinha palavra. Mas aí ele disse: vai ter que ser cumprido. Pegaram a velhinha, levaram para a praça, amarraram a velhinha no tronco. Quando o carrasco estava com a chibata, pronto a dar a primeira chibatada, ele disse: um momento. Ele foi, chegou lá, tirou a sua camisa, tomou o lugar de sua mãe, ele foi amarrado no tronco e ele disse: agora pode cumprir o decreto. Ele tomou as 40 chibatadas no lugar de sua mãe. Ele harmonizou a lei com a graça, o amor com a justiça. Ele cumpriu a justiça através do amor. Todo mundo ficou maravilhado e disse assim: que sabedoria! Que rei maravilhoso este! Sabe quem é esse rei? Jesus Cristo. As chibatadas eram para mim e para você. A morte era para mim e para você. A velhinha, a mãe do rei, não iria aguentar nem 20 chibatadas. Ela morria. Porque ela já estava velha. Mas ele tomou o lugar dela. Cristo sabia que a gente não suportaria. Iríamos morrer. Mas ele veio e disse: eu tomo o lugar de vocês e morro no lugar. Vocês aceitam o que eu fiz? Eu disse sim. Então, essa sanção, chamada morte eterna, não virá para mim. Porque Cristo tomou o meu lugar. Amém? Vamos ficar de pé. Se você gostou do vídeo, se este vídeo foi útil para você, se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Deixe seu like e compartilha este vídeo para que a verdade alcance outras pessoas. Que Deus te abençoe.